que é isso aqui? Descoberta de 450 bebês em um poço de Atenas evidencia a concepção da infância na Grécia Antiga. Estudo foi feito com restos mortais de crianças encontradas junto com bebês. Que? Em uma pequena depressão em um solo da cidade de Atenas, na Grécia, um pinheiro retorcido quase que no formato de um ponto de interrogação aponta o local de um ministério de 85 anos, mas que remete a tempos muito mais... blá blá blá. Em 1930, um grupo de arqueólogos iniciou uma escavação na Ágora, principal mercado público da cidade, e entre monumentos e outros prédios encontrou um poço com 450 esqueletos de bebês e centenas de ossadas de cachorros. O grande número de recém-nascidos intrigou pesquisadores na década... Tá? Então, na última semana, uma pesquisa colocou um ponto final nesse enigma. Onde um monte de criança e cachorro num lugar, é isso? O estudo desse poço nos ajuda a entender a alta taxa de mortalidade infantil na antiguidade. Em nossa era da medicina moderna, é difícil imaginar quantas pessoas morreram nos primeiros dias de vida em épocas anteriores. A pesquisa também ilustra as práticas funerárias alternativas para aqueles que não eram considerados membros de pleno direito da sociedade. Afirma Susan Hotroff, pesquisadora do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Washington. Tá. As revelações das escavações mostram como a concepção de infância e até mesmo a visão sobre o espaço público se modificaram através dos tempos. O que é? As crianças morriam e eles enterravam em qualquer lugar, é isso? A infância não era algo tão idealizado quanto é em nossa sociedade. A pesquisa também mostra a relação desses atenienses não só com a morte, mas com o próprio espaço público. Esse poço estava no centro cívico, perto de residências e do comércio. Isso mostra que essas crianças não eram vistas como pessoas, propriamente, uma vez que não passaram pelos mecanismos de integração à família e à cidade. Analisa Mariana Virgulino, doutora, tá? O fato de os bebês terem morrido muito cedo fez com que eles não fossem vistos como recém-nascidos que chegaram a integrar em algum momento a sociedade ateniense. Mas será que não é porque, tipo, o negócio era tão precário naquela época que todo bebê morria no início. Então era tanto bebê morrendo que isso baixa a tua sensibilidade. Hoje a gente fica chateado quando um bebê morre porque a maioria dos bebês sobrevivem e conseguem crescer. Não é isso? Acho que não é que eles não viam os bebês como seres humanos dignos. Eu acho que morria tanto bebê, porque era tudo tão sujo, não tinha medicina, sei lá, que não tinha tecnologia, não sei. Que era muito mais comum um bebê morrer, então eles foram perdendo a sensibilidade ao longo do tempo. E acho que assim, vamos pensar, tá na Grécia lá, Atenas, aí nasce um bebê, ele morre depois de 2 dias, aí todo mundo fica mal, né? Aí no dia seguinte morre outro, aí todo mundo fica mal. Aí no dia seguinte morre mais um, aí todo mundo fica mal. Aí no quarto dia morre uns 5, aí todo mundo fica menos mal porque já morreu 4 nos últimos dias. Na semana seguinte já morre mais 10. Em 5 anos tu já não tá mais sentindo nada, porque acho que até por uma questão de sobrevivência, o teu cérebro tem que se acostumar com coisa ruim, senão ele vai ficar sentindo aquela coisa horrível pra sempre. Eu acho que eles não eram pessoas más, eles só tiveram que se acostumar com a tragédia que tava acontecendo direto com eles, não é isso? Sei lá. A maioria dos bebês morreu logo após o nascimento, antes que a cerimônia que os aceitava na sociedade tivesse ocorrido. Portanto, eles não tinham sido integrados na comunidade e, por essa razão, não conseguiram ter o enterro formal. A cerimônia em questão a cerimônia em questão acontecia geralmente 10 dias depois do nascimento. Nesse momento, o bebê recebia um nome e era aceito. Então, tu viu? Eles tinham já um prazinho de 10 ali, cara. Se esse cara chegar no 10º dia, é porque ele era pra viver mesmo. Eu acho que também que eles não fizeram isso do nada. Eu acho que eles entenderam um padrão. Eles viram, um monte de bebê morre antes do 10º dia. Então, cara, imagina gastar energia dando nome e fazendo uma cerimônia pra um bebê que vai morrer com 10 dias. Entendeu? Imagina o neném nasce, aí tu faz a cerimônia, dá o nome, fica tudo bonitinho, aí ele morre no 5º dia. Aí tu fica, porra, gastamos pernil à toa na festa ali. Contratou o cara pra tocar a banda, iluminação, o cara morreu já. Aí eles entenderam um padrão. Normalmente os bebês que passam no 10º dia, eles ficam adultos. Então vamos fazer a festinha no 10º dia. Pode ser? Eu acho, não sei. Pô, você tá tudo muito otimista aqui com os atenienses? Pode ser também. Por meio da investigação dos restos mortais
Se descobriu que a maioria dos bebês teve morte natural. Na pesquisa foi levantado que 1/3 morreu de meningite bacteriana, causada geralmente pelo corte do cordão umbilical com um objeto não esterilizado. O cordão umbilical é uma loucura, né? Que tu nasce grudado com o cordão umbilical na tua mãe. Então, significa que se dependesse da natureza, quanto tempo a gente ia ficar colado com a mãe no cordão umbilical? Será que ele cairia depois de algum... Será que era pro ser humano ter um rabo na barriga? Porque esse negócio de tirar é nosso, né? A gente que inventou que tinha que tirar. Será? É tipo escovar os dentes. Como é que... Não é natural, entendeu? Mas a gente tem que fazer. Mas não é uma coisa que tá intuitiva na natureza. Entendeu? É a velha pergunta. Quem foi o primeiro cara que entendeu isso? Mesma coisa do cordão umbilical. Cara, quanto tempo será que as pessoas nasceram e continuaram com o cordão umbilical pela sua vida inteira e todo mundo tinha um rabinho no umbigo? E esse era o ser humano. E até que um dia alguém resolveu cortar. Cara, o que acontece se não cortar? Será que dá problema? É só estético? Ele apodrece em algum momento e cairia naturalmente sem a gente precisar cortar? Perguntas pra você. Então, e olha só, cara. O problema aqui nessa época era porque cortavam o cordão umbilical. E dava infecção. Porque provavelmente eles não tinham álcool nessa época. Não, devia ter. Álcool? Não sei. Pra esterilizar a faquinha. Além de doenças como diarreia e desidratação. Dentre as centenas que tiveram dias de vida, um bebê chamou a atenção dos pesquisadores por ter conseguido viver 18 meses antes de ser jogado no poço e apresentar em suas ossadas sinais de fraturas e maus tratos. Sem alarde, os pesquisadores apontam que este pode ser o exemplar mais antigo de criança maltratada já encontrada. Puta que pariu. Tanto por meio de exames quanto foram identificadas as patologias que causaram a morte de muitas crianças. Mariana afirma que a descoberta está relacionada às péssimas condições a que os recém-nascidos eram expostos. Pode parecer horrível para a nossa atual sensibilidade que os corpos desses bebês não recebessem a sepultura, mas a mortalidade infantil era muito alta no mundo antigo, especialmente de recém-nascidos. As famílias não deviam se apegar a essas crianças tão cedo, pois as chances de morte eram grandes. Então eles ficavam assim, cara, eu vou esperar pra te amar. Porque se eu te amar agora e tu morrer, eu vou sofrer demais. Então eu vou esperar, eu não vou te amar ainda, cara. Eu vou te tratar que nem um plástico. Não quero mais, eu jogo no lixo. Aos que sobreviviam para o ritual de aceitação, o futuro também poderia não ser promissor. A negação e o abandono de crianças eram práticas comuns no mundo grego. Bom, tem mais alguma coisa aqui? Puta, cães. Falou de cão, eu fico triste. Eu fico mais triste quando fala de cão do que com bebê. Isso mostra muito do meu caráter. De como eu sou uma pessoa podre e baixa que você não deveria ouvir e levar em consideração. Os bebês abandonados não iam para o poço, mas eram deixados em estradas ou bosques para que, com sorte, pudessem ser resgatados e criados por outras famílias. Ah, tá. Então os bebês, eles eram deixados em estradas. Caralho, que loucura. Hoje são animais, né, que são... Então a gente tá evoluindo. Se tu parar pra pensar. Tal atitude se reflete na própria mitologia grega. Segundo o mito, quando Laio, o rei de Tebas, foi alertado por um oráculo de que seu filho o mataria e se casaria com sua mulher, ele abandonou a criança no monte Citerão, com um prego em cada pé para tentar matá-la. Caralho, meu. Bate a cabeça dela numa pedra. Prego em cada pé vai matar o cara. Resgatado e criado por outra família de reis, Édipo acabou cumprindo o destino narrado pelo oráculo. Entendi. Para compreender tal prática, que parece ser um ato puramente violento e bárbaro, é necessário nos desapegarmos dos valores de nossa sociedade atual. Em uma polis como Esparta, por exemplo, o nascimento de um bebê saudável era fundamental tanto para a manutenção do ideal de guerreiro, blá blá blá. Eu não vou ler mais isso aqui, tá ficando chato. Até que já os animais, segundo a pesquisa, foram provavelmente utilizados em sacrifícios. Os cachorros eram vistos como bons animais para aliviar a poluição daquele local considerado sujo pela morte prematura de crianças. O que? A presença dos cachorros sacrificados mostra uma preocupação e uma precaução para que essas mortes precoces não abalassem a harmonia da família e da cidade. Essas almas nem nome receberam, mas é preciso pedir aos deuses que elas não atrapalhem a ordem estabelecida. Então, pelo cachorro ser um bicho bom,
eles sacrificavam cachorros pra enterrar junto com esses bebês, pros deuses pensarem: ah, não, então eu não vou mandar esses bebês de volta pra aterrorizar eles porque tem cachorro em minha companhia. Imagina um deus tipo Zeus brincando com um shih tzu. E por causa disso ele não mandou os bebês de volta pra aterrorizar Atenas. Quando vê, é por isso que cachorro é tão legal, cara. Se ele conseguiu entreter Zeus, Thor, sei lá mais quem. É por isso que a gente ama cachorro. Imagina a função dos caras na Grécia, em Atenas, era subir até o céu e chegar lá banando o rabinho pros deuses pra eles não pegarem aqueles bebês que morreram prematuramente e devolverem pro mundo. Então, como que isso aconteceu? Provavelmente o Zeus lá, ele olhou o cachorro tão bonitinho que ele começou a sentir amor por tudo e olhou aquele monte de bebê chegando no céu. Porque se chega um monte de bebê no céu, vamos supor que tu é um deus grego e tu tá no céu. Eu imaginei o Renato Giannettini agora. Imagina que tu é o Renato Giannettini e está no céu, tu é o deus grego, tá? E está sentado numa poltrona. Daqui a pouco começa a chegar um monte de bebê morto. A tua principal reação, primeira reação vai ser: tira isso aqui daqui, volta pra baixo lá, o caralho. Coisa horrível, ficar um monte de bebê morto no meu paraíso aqui, que porra é essa? Tá entendendo? Eu acho que seria isso, mas aí os gregos foram mais inteligentes e mandaram uns cachorrinhos junto. Então chegou um monte de bebê morto e uns cachorrinhos abanando o rabinho. Mas se o cachorrinho tá vivo, os bebês estão vivos também. Então não chegou um monte de bebê morto, chegou um monte de bebê gritando. Que é mais aterrorizante do que um bebê morto, né? Então eu entendo mais ainda a lógica desse deus. Então chegou um monte de bebê gritando. Ah, ah! E os gregos, porque aí. Não, agora eu entendi. Porque se chega um monte de bebê gritando no céu e tá lá o deus grego, ele pega esse monte de bebê gritando e fala: caralho, que barulho chato, volta. E devolve e vai ficar um monte de alma de bebê gritando, aterrorizando Atenas. Então, como chegou um monte de cachorrinho junto, aquilo ali meio que deu um contraste bacana pra situação. Porque se chega um monte de bebê gritando e mais um monte de cachorrinho fazendo festa, pulando pra pegar uma bolinha, dando patinha, tu pensa: pô, não, legal essa situação aqui. E aí, provavelmente aquilo ali te faz ter mais amor pelos bebês também, porque tem um monte de cachorrinho bonitinho. Então eu entendi a jogada dos gregos. Eu compreendi. Compreendi certinho aqui. Maneiro. Ai, ai. Eu acho que eu entendi, então. Uma mitologia grega hoje, né? A gente conseguiu entender.